Olá, alunos e alunas do curso de Redes de Computadores do Instituto Federal. É um prazer estar aqui com vocês nessa segunda aula, né? Nossa! Galera, é o seguinte, para que a gente possa então começar de fato a falar sobre sistemas operacionais, nós temos que fazer uma revisão, tá? Então é isso que vai resultar um pouco a nossa aula hoje e espero que vocês aí, que se ficou algum conteúdo, né, que não lembra, vamos discutir sobre o conteúdo para que vocês não fiquem perdidos lá na frente, tá bom? Qual que vai ser o nosso roteiro, gente? Nós vamos rever alguns conceitos básicos aí, né, de informática e computação, rever então os fundamentos desse hardware e arquitetura de computadores, alguns conceitos de software e conhecer aí um pouco mais sobre os componentes externos do computador. Por que será que quando eu falo, né, que vocês têm que conhecer um pouco desses conceitos para poder saber de sistemas operacionais? Porque vocês vão notar, né, lá na frente que o hardware, o sistema operacional em si, ele tem um laço muito grande com o hardware, né? Então o software com o hardware, ele está muito ali, ó, envolvido. Tá? Então esses conceitos nós temos que ir adquirindo através dos tempos, né? Como que era um sistema operacional no começo da era computacional? Será que era do jeito que nós imaginamos que é hoje? Não, né? Como será que é o sistema operacional de hoje? Vocês já devem estar aí acostumados, né? É o que eu sempre digo para meus alunos, vocês andam com um sistema operacional praticamente como se fosse uma segunda pele, que é no caso o que nós estamos acostumados, né? Nosso celular. Então, dentro desse celular, dentro desse hardware super poderoso, existe também um sistema operacional. Para que nós possamos então começar de fato, nós temos que entender o que é o computador. O computador nada mais é, gente, né? Um resumo, uma máquina então constituída de componentes, esses componentes são circuitos eletrônicos, né? Capazes de receber, armazenar, processar e transmitir essas informações para a gente. Ele é uma máquina programável, tá? Ele é capaz de realizar uma grande variedade de quê? De cálculos, né? Tarefas, seguido então por uma sequência, né, gente, de quê? De comandos, de acordo com o que for específico. Vocês já tiveram uma aula, por exemplo, de algoritmos. Vocês lembram que o algoritmo ele tem um início, um processo, que a gente chamou de meio, né, e um fim. O computador, então, ele entende que ele tem que iniciar, ele tem que processar e ele tem que finalizar. Tá? É uma coisa muito específica, beleza? Então, nada mais é o que? O que é um computador? É um equipamento de processamento eletrônico de dados. Belezinha? Já temos um conceito aí, né? O que é um computador? É um equipamento, uma máquina de processamento eletrônico de dados. E o que são dados, gente? Dados, então, são aqueles elementos que servem para compor uma informação. Então, uma quantidade de dados, na sua forma mais bruta, para que serve? Vai depender, né? Depende de como essa informação vai ser passada. Então, para vocês terem uma ideia, lá, uma informação é um conjunto lógico de dados. Então, a informação é mais do que um dado, né? A informação é aquele conjunto, você juntou aquela quantidade de dados e virou uma informação. São processados, então, para gerar informação para a gente, e é qualquer ideia ou fato que possa ser, então, retransmitido, né, de alguma forma. Pode ser escrito aí em várias formas, como texto, som, imagens e etc. Um exemplo, né? Olha essa imagem. O que ela mostra para a gente? Olha a quantidade de dados que nós temos nessa imagem. Nós temos lá, né, os policiais, que é um dado. Nós temos esse garoto, um dado. Nós temos esse livro na mão dele, né, que é outro dado. E na hora que você olha a imagem, ela te mostra o quê? Uma informação, porque ela é um conjunto desses dados. Então ele está fazendo o que ali, né? O policial está com medo porque ele tem um livro na mão, ele tem um conhecimento. Tá? Fixou?
Vamos lá. Inicialmente, então, né, gente, qual que era a necessidade de todos os seres humanos, né? Era fazer cálculos, desde aquele pequeno, né, camponês que ficava contando as suas ovelhas, né, na hora da chegada, na hora da noite, da recolhida, ele tinha que fazer uma conta. 1, 2, 3. Mas imagina com a quantidade, né, de animais crescendo, essa necessidade de fazer cálculos, então, nasceu uma vontade, né, do ser humano, porque o ser humano ele cria máquinas para facilitar, né, o seu dia a dia. Ele pensou o seguinte, falou, ó, o negócio então é a gente criar uma máquina que seja capaz de calcular. E foi aí então que surgiram os primeiros computadores analógicos. Esses computadores analógicos são computadores que funcionam de forma simples, né, gente? Que não tinha então os circuitos eletrônicos que nós estamos acostumados a ver hoje em dia. Tá? Ele funciona de uma forma mais simples, uma forma de apenas calcular. E eu vou mostrar para vocês qual era esse computador na época. Depois, né, aqui eu estou resumindo muito a história, tá, gente? A parte leitura complementar vai falar para vocês o que era de fato, né, a sequência dessa linha, né, para vocês entenderem. Mas aqui eu estou fazendo um resumão. Depois então, gente, né, depois de inicialmente inventaram esses computadores analógicos, fizeram a invenção dos primeiros computadores. Esses primeiros computadores, gente, ele foi acompanhado através do quê? Da evolução da eletrônica. Tá? Teve muita influência aí dos interesses na onde? Toda vez que nós vamos assistir televisão, a gente consegue ter uma noção, né, que sempre a parte computacional veio dos militares. Então, tudo que os militares conseguem evoluir depois que é passado para nós, né? E o marco maior que teve, né, nessa influência dos interesses foi justamente na Segunda Guerra Mundial. Foi aí que teve o boom, assim que nós podemos dizer, tanto da parte de hardware, né, com aqueles decifradores lá, né, de codificação, enfim, como também os sistemas operacionais e os softwares. Os antecessores, então, se alguém já ouviu falar sobre o ábaco, tá? Ele foi um dos computadores, né, umas máquinas analógicas que necessitavam, então, a pessoa poder fazer cálculos mais rápidos, né? Então, o ábaco, para vocês terem uma ideia, ele ainda é utilizado na China, tá? E tem gente que consegue usar o ábaco mais rápido que a gente consegue fazer contas de cabeça, tá? Contas altas, né? Também mostra para vocês aí a segunda, né, a imagem do meio, que era uma máquina de somar. Ela foi desenvolvida por Blaise Pascal em 1642, olha para vocês verem, né, a data, 1642, então não confunda, tá? O Blaise Pascal ele criou a máquina de somar. Ela somava e fazia o quê? Fazia soma, né? A nossa adição. A máquina analógica, então, lá do Charles Babbage, ela foi criada em 1833. Eu vou falar um pouquinho, né, desses caras aí, porque são considerados praticamente os pais aí, né, dos nossos computadores. O Charles Babbage foi de fato, então, nomeado pai, né, o pai do computador. Então, vou passar um pouquinho para vocês. O ábaco, gente, né, tá aí, ó, né, o desenho dele. Ele é um instrumento antigo de cálculo, né, que foi formado por uma moldura com os bastões aí, né, em paralelo, no sentido vertical, e corresponde a cada um dígito. Então começa desde unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e assim vai, tá? Nos quais estão os elementos de contagem que pode fazer se deslizar livremente. Então olha só para vocês verem quão rápido, né, a pessoa consegue de fato fazer conta simplesmente. Antigamente até tinha uns brinquedinhos, né, desse jeito. Eu cheguei até a ver, né, quando era pequenininho. Só que não sabia fazer a conta assim, né? Não me ensinaram a fazer a conta. Mas você puxava para cá, e conseguia sair alguma coisinha. Então, ó, Blaise Pascal, gente, ele construiu essa máquina chamada de Pascalina e foi criada entre a época de 1642 e 1644, quando o Pascal tinha apenas 20 anos de idade. Tá? É a calculadora decimal conhecida com maior longevidade. Então ele
criou, né, na verdade, ele era um excelente matemático. Tá? Para vocês terem uma ideia, um pouquinho da história, né, o pai dele não deixava ele ter contato, tá, com a matemática, mas ele já vivia com a matemática. E aos 20 anos de idade, então, um prodígio, né, o cara fodão, conseguiu aí criar, então, essa máquina de fazer uma calculadora, né, gente? Uma calculadora decimal. Já o Charles Babbage, que é conhecido então como pai do computador, né? Ele fez uma máquina então analítica conhecida como calculador analítico e foi o precursor do nosso computador atual. Então, do projeto dele, né, da criação desse projeto, que iniciou-se as máquinas que nós temos hoje em dia. Então, esse projeto era composto do quê? De uma memória, um engenho central, engrenagens e alavancas usadas, né, para essa transferência de dados e utilização de cartões perfurados para ser automático. Tá? Então, aí está a máquina, ela está no museu, né? Não me lembro mais qual museu que está, mas se pesquisarem vocês vão ver. Deve estar em Londres, algum lugar assim. E é uma máquina à frente do seu tempo, né? Vocês podem ver que o cara realmente ele conseguia pensar à frente do tempo. Pulando já, né, de 1833, nós fomos já para 1930, na década de 30, né, na década de 1944, a Segunda Guerra Mundial, surgiu o que, gente? Surgiu alguns componentes eletrônicos que fizeram com que os computadores fossem mais robustos, confiáveis e gerenciáveis. Então esse computador aí chamado de Mark I, ele era feito de relés, né, engrenagens, fios e pesava toneladas. Então, para vocês terem uma ideia, o computador que vocês estão na frente dele aí, imagine ele dentro de uma sala, né, pesando toneladas e não fazia nem metade do que o seu computador faz hoje. Mas por que isso, né? Porque existem as gerações. E essas gerações, gente, elas aconteceram justamente com o aumento da capacidade dos hardwares. Física, né? Quando eu falo hardware, vocês sempre lembram da parte física. Então, a primeira geração, o que ela mostra pra gente? Era a parte de relé e válvulas. Foi aí que iniciou, então, né, os nossos computadores atuais. Mas esses computadores, se queimava uma válvula, um relé, você tinha que trocar, né? Era uma coisa assim, uma coisa muito grande, e queimava muito mesmo, né? Com a energia. Então, acabava que não era uma coisa tão confiável. Já a segunda geração foi quando inventaram de fato os transistores. Aí sim, né, conseguiram colocar uma quantidade de informação ali dentro desse transistor que era confiável, passar energia por ele. Então era uma coisa interessante, era uma coisa viável, né, para a época. Depois vem a terceira geração, que foi o circuito integrado, a quarta geração, os microprocessadores, a quinta geração, né, disseminação dos PCs e redes e o processamento paralelo. E a sexta geração, que é considerada hoje até a nossa geração que nós estamos aqui, né, a partir de 1990, aí teve uma evolução então exponencial em termos de rapidez, tá? A cada 6 meses, duplica, triplica, enfim, aumenta em forma exponencial mesmo a evolução dos nossos computadores. Se você compra um computador hoje, daqui 6 meses ele já está fora de moda, já lançou outro que tem mais memória, já lançou outro que tem mais HD, já lançou outro, enfim, né? O sistema operacional às vezes não roda naquele computador que você tem que é mais antigo, você tem que comprar uma outra máquina para poder rodar esse sistema operacional. Essas gerações elas vão estar especificadas certinho para vocês dentro do leitura complementar. Quem simplesmente quiser só saber quais são as gerações, está aí também no slide, né? O que cada geração teve de maior importância, tá? Mas é legal que vocês leiam e entendam, né, que cada geração, por que surgiu, como que surgiu, o que aconteceu, né, qual foi a jogada para que isso acontecesse. Trago também aí, né, as evoluções, só para vocês terem uma noção, se alguém não for pesquisar, pelo menos saber, né, como que é um relé, uma válvula naquela época, como é um transistor, um circuito integrado e um microprocessador. Então, o que a gente fala quando é hardware, né? Hardware é sempre a parte física, né, do computador, gente. É tudo que a gente pode tocar. Equipamentos, peças, fios, enfim, né? A parte
física. Software é a parte lógica do computador, que são os programas que dão vida ao computador. Então, vocês estão parando para pensar, você está dando uma aula de sistema operacional, mas o que tem a ver o hardware? Tem tudo a ver, né? Se você tem um sistema operacional para rodar em determinada arquitetura de hardware, você vai usar um tipo de sistema operacional diferente. E nós vamos ver isso, tá? Existe também um termo que nós costumamos falar bastante, que chama firmware. O firmware, geralmente, gente, são softwares então, que vêm inseridos, né, no próprio hardware, de forma quase separada. O firmware também ele tem o firmware, né, que muita gente fala. Enfim, o português e inglês aqui, né, fica à parte. Mas o que seria isso? Para vocês terem uma ideia, ele é muito utilizado dentro do nosso roteador, tá? Então o nosso roteador, ele tem esse firmware instalado dentro dele. É como se fosse um sistema operacional pequeno, um programa, né, que já vem embutido dentro desse hardware. Tá? Eu consigo trocar então o sistema operacional que está dentro do meu roteador, dentro do meu hardware? Consegue. Tá? Muitas vezes, se você olhar qual é o chip, né, que foi desenvolvido, ou abrir o teu roteador e olhar qual que é o chip dele, você consegue ver alguns tipos de sistemas operacionais pequenos que você consegue adicionar aqui dentro do seu roteador. Tá? Nós vamos falar ainda sobre isso. Beleza? Vamos lá. A classificação então dos computadores, né? Hoje em dia ele é considerado como supercomputador, mainframe e microcomputador. Microcomputador vocês estão cansados de saber, que é o computadores que vocês utilizam em casa, né? Na sua forma desktop, enfim, notebook, ultrabook. Os mainframes, né? São computadores que centralizam a informação de uma forma, tem muita mais potência, né, para poder gerenciar isso. Hoje em dia também já estão defasados com a utilização desses supercomputadores. Esses supercomputadores que vieram, né, vocês podem ver, gigantes da IBM, gigantes também da Dell, enfim, várias marcas, né, a gente pode ficar citando aqui. Esses supercomputadores, eles fazem coisas que os computadores, né, que a gente nem pensa geralmente como que funciona, como que trabalha. Mas eles fazem coisas muito relevantes, né? Ele consegue, imagina, um tráfego de internet, uma quantidade enorme de dados, e transforma aquilo em informação de uma forma tão rápida que o nosso computador, né, fica parecendo aqueles computadores analíticos lá. Então, gente, para que a gente entenda também um pouco do sistema operacional, nós temos que saber o quê? O que é analógico e o que é digital. Esses dois aí, né, elementos aí, ó, tem um gráfico aí mostrando para vocês uma parábola, né? Então, tem um gráfico assim, e tem um gráfico também que mostra para vocês assim, ó. Então, qual que é o analógico e qual que é o digital? Né? Digital, gente, é esse primeiro aqui, né? Onde que mostra o quê? Mostra 1, 0, 1, 0, 1, 0 aí de vocês, né? E o outro ali, com essa parábola, ele é analógico, tá? Esse analógico ele tem uma variação, né? Cada lugarzinho desse aqui, ele tem uma variação no tempo, né? O computador funcionaria de forma assim, legal, confiável. Hora ele está no 10 aqui, hora ele está no 5, enfim, você não sabe aonde que ele está, né? Não ficaria tão legal. Então por isso que eles pegaram e pensaram, a gente tem que ter uma coisa confiável. Quando for 0, vai ser 0. Quando for 1, vai ser 1. Então eles pensaram o seguinte, né? O computador ele é um dispositivo eletrônico e trabalha com esses pulsos. O 1 quer dizer o quê? Alto, né? Ligado, então ele tem uma corrente de 5 volts. E baixo, 0, ele está desligado, porém ele ainda tem uma correntinha passando ali, né? 0,2 volts.
Ele não está totalmente desligado. Mas como isso, né? Vocês já pararam para perceber, né, que uma televisão, por exemplo, ela não fica com um LEDzinho ligado, no modo stand-by, um LEDzinho, até o monitor de vocês mesmo, né? Ele fica lá somente quando você tira da tomada o equipamento, aí sim ele está com 0, né? Agora, se você deixa ele na tomada, ele vai estar consumindo 0,2 volts aproximado. Pelo menos para manter aquele sistema ali em modo stand-by. Esses sinais, então, 0 e 1, gente, são chamados de bits, dígitos binários, né? Que são os algarismos aí do sistema de numeração binária, que vocês já devem ter visto também. Deixo para vocês no fórum a leitura complementar e a primeira atividade nossa. Escolher uma dessa geração, não vale apenas, né, gente, a gente só ler uma geração e falar um pouco dela, mas seria legal vocês lerem todas as gerações e falar um pouco das palavras, das suas palavras, né, o que vocês entenderam sobre aquela geração. Quem quiser falar de todas as gerações pode falar também. O fórum é aberto, mas o legal é ter, né, um aluno falou sobre alguma coisa do fórum, tem uma réplica, né, e assim vai. Cada um vai dando a sua sugestão e isso é a intenção do fórum, né? Não é vocês ficarem falando a mesma coisa em forma de tópicos, mas que vocês interajam com o outro. Alguém escolheu a primeira geração? Legal. Eu escolhi a primeira geração, então eu vou lá e faço um comentário em cima daquela geração. Eu não preciso sair abrindo, né, e respondendo tudo igual. Eu quero que vocês falem com as suas palavras, não copiem nada na internet, leiam o conteúdo, tá? E falam com o que vocês realmente entenderam sobre ela. Beleza? Essa vai ser a atividade dessa primeira semana. Legal? Continuando, gente, né? Então, byte, gente, o que é um byte? Vocês viram que o bit, né, ele existe tanto como 0 ou 1. Isso aqui é são os nossos bits. Agora um byte. O que é um byte? O byte, na verdade, né, ele é um conjunto então de 8 bits. Certo? Então, um conjunto de 8 bits forma um byte. O byte, então, é a menor unidade na memória. Beleza? E olha, né, como vocês podem ver, o bit 7, né, porque na verdade eles contam de 0 até 7. Então, ó, deu 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O bit mais significativo é sempre, gente, né, o último bit. Tá? E o bit menos significativo é o bit 0. Então, esse aqui, né, é o menos significativo e esse aqui é o mais significativo. Tá? Se vocês já aprenderam isso, legal. Quem não aprendeu e quiser aprender depois como fazer essa parte, né, de contas binárias, é legal também. Tá? Não que todo mundo tenha que saber, mas se alguém pensa no futuro prestar um concurso, enfim, isso aí cai. Tá? Então eu trago também aí uma novidade, né? O Nibble é um conjunto de 4 bits, que seria então a metade do nosso byte, né? Seria isso aqui. Em forma só de curiosidade, beleza? Sistemas então de numeração, gente, é um conjunto de regras que nos permite escrever e ler qualquer número utilizando símbolos básicos, algarismos ou dígitos. Chamamos então de base N o sistema de numeração que usa N símbolos aí para representar os seus números. Exemplo, base 10 é uma base decimal, base 2 é uma base então binária, né? Se eu escrevo um número desta forma aqui, ó, se eu escrevo um número dessa forma, então ele está classificado com uma base 2, né? Ele é um número binário. Tá? Estou especificando. Se eu faço assim,
falando então que ele está na parte decimal, eu posso falar então que esse número é o número 1010 na decimal. Aqui na base binária, eu não posso falar que esse aqui é o número 1010, eu tenho que falar que ele é o 1010, tá? Assim que a gente faz. Existe, né, gente, né? Base 18, base 16, existe também alguns exemplos de como fazer essas contas, né? Eu trouxe para vocês aí dar uma rápida olhada, enquanto eu apago aqui, né? Vocês podem ver aí que o sistema decimal na base 10, ele possui 10 símbolos, né? Vai de 0 a 9, base binária 0 e 1, octal de 0 a 7 e hexadecimal acrescenta então, né, a partir do 9, a letra A, B, C, D, E e F, contabilizando então 16 elementos. Como que é o hardware então, gente, numa visão geral? Se vocês já tiveram uma aula de arquitetura, vocês já estão com a cabeça fresca, né? Como vocês podem ver, a unidade central então de processamento aí, né, a CPU ou UCP, ela compõe-se de o que, gente? Uma ULA e uma UC. Memória auxiliar, que são o que? Os nossos drivers ópticos, os nossos HDs, disquetes, pendrives, enfim, né, tudo que seja auxiliar. Entrada, o nosso teclado, o nosso mouse. Saída, o nosso monitor, a nossa impressora. E a memória principal, né, que tem essas duas memórias, a memória ROM e a memória RAM. As unidades de entrada, então, gente, são os dispositivos que recebem a informação que vão ser processada, e as unidades de saída são os dispositivos que devolvem os resultados do processamento, né, que vai mostrar para a gente na tela ou na folha, né, se ela for impressa. A CPU, gente, quando a gente fala CPU, né, o nosso processador, é onde ocorre então tudo. É o controle das operações, do processamento do nosso sistema operacional. É através então desse processador, desse hardware, que acontece as contas, que acontece as aberturas de aplicativos. E nele então tem algumas subdivisões, né? Mostrei para vocês aí, né? Existem processadores da Intel, com alguns exemplos, Celeron, Core i3, i5, i7. Tem processadores da AMD, como Athlon, Turion, Opteron, enfim, né? Tem também as suas divisões, as suas subdivisões, a unidade aritmética lógica, né, que é responsável pelas operações lógicas e matemáticas, e a UC, que é a unidade de controle, que é responsável então pelo controle dessas operações. Também tem memórias internas chamadas de registradores, que nós vamos estudar. A memória principal está diretamente ligada na placa-mãe, e a memória ROM, né, que é a memória somente de leitura, não permite gravação. O que é isso? Ela já vem com os dados então armazenados de fábrica, tá? Então tem uma ROMzinha lá, né, uma ROM, né, uma memória ROM dentro da nossa placa-mãe que já vem de fábrica armazenada. Ela não apaga se você desliga o computador, tá, gente? A memória ROM ela não apaga. Já a memória RAM, beleza, né? Ela é uma memória de acesso aleatório. Ela não é somente de leitura, ela é de aleatório. Ela pode ser tanto leitura como escrita. Então ela permite ler e gravar os dados e é uma memória temporária. É uma memória temporária, né? Ela é volátil. Os dados então são perdidos quando se desliga o computador. Existe também as memórias auxiliares, que é chamada de memória de massa, né? Uma memória secundária. Memória de massa nós classificamos como um HD interno da máquina, né? Um disco rígido, disquete que já está em desuso, enfim. E as memórias aí secundárias, né, auxiliares, são os nossos pendrives, são os nossos cartões de memória, são os nossos HDs externos. Um gráfico, uma figura aí para vocês, né, mostrando aí, ó, onde que está cada elemento dentro dessa pirâmide. Então, como vocês podem ver, no alto lá da pirâmide, né, ficam os registradores, depois memória cache, depois a memória principal e por último as memórias secundárias. Isso aí, gente, a nível de quanto mais rápido, né, a sua velocidade,
maior o seu custo, mais baixo é a sua capacidade de armazenamento. Quanto o custo é cada vez mais baixo, você tem uma velocidade mais baixa, porém você tem uma capacidade elevada. Exemplo, um HD de 1 tera, vocês vão pagar, né, um custo baixo, quase 200 e poucos reais, assim, no mercado. Vocês vão ter uma velocidade baixa, ou seja, tentar transferir arquivos grandes para dentro de um HD externo, demora, né? Agora já os registradores, eles estão acima da memória cache e são, ó, rápidos, né? Um piscar de olho, mas eles são muito caros. Então, quando vocês, depois vão mostrar um macete para quando for comprar uma máquina, escolher os hardwares certos, né? Para que possa instalar os sistemas operacionais que vocês quiserem. Então, olha lá, a memória cache é a memória ultra rápida que armazena os dados mais usados pelo processador, evitando então recorrer à RAM. Essa memória cache, quanto mais cache você tem dentro do seu processador, mais rápido você consegue fazer operações dentro do seu computador, porque não é utilizado o recurso de processador memória, e sim memória principal, né? Memória RAM, e sim processador memória cache. Então, a conversa ali é mais rápida, né? Existem dois tipos de arquiteturas, tá? Arquiteturas de 32 bits e arquiteturas de 64 bits. O número de bits internos aí, né, gente, é definido então pela quantidade máxima dos bits dos registradores internos. Daí vem essa terminologia aí, né, microprocessador de 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits. Os nossos sistemas operacionais funcionam da mesma forma. Se você tem um processador que só tem 32 bits, você não vai conseguir instalar um sistema operacional de 64 bits. Windows 7 de 64 bits, por exemplo. Agora, se o seu computador, o seu hardware permite, né, você tem 64 bits, você pode escolher entre utilizar os 32 bits, um Windows 7 de 32 bits, ou usar um Windows 7 de 64 bits. Você fica a sua escolha. Tá? Nós vamos conseguir enxergar isso depois. Qual que é a vantagem? Os 64 bits, por exemplo, você tem uma largura de banda maior. Quando eu falo isso, o que isso quer dizer? Quando você está com um Windows 7 de 64 bits e você tem 8 GB de memória RAM dentro do seu computador, o 64 bits do seu sistema operacional consegue rodar esses 8 GB de memória RAM. Se você está no mesmo computador seu com 8 GB de RAM, um sistema operacional de 32 bits, ele vai usar apenas 3,25. Por quê? Porque a Microsoft, né, o sistema operacional de 32 bits, ele tem uma limitação quando trabalha com essas memórias. Então tem que ficar atento. Tá? Não adianta nada vocês comprarem um computador com bastante memória e instalar um sistema operacional de 32 bits. Tá? A gente vai falar isso no decorrer do nosso curso. Então o número de bits externos é definido pela largura do barramento, geralmente é igual ao número de bits internos, mas nem sempre isso ocorre. Os processadores, né? Pode ser processadores únicos ou múltiplos. Ou múltiplos núcleos, né? Que a gente está mais acostumado a ver aí. I3, I5, I7, todo mundo fala, eu tenho I3, eu tenho I5, então quer dizer o quê? Quer dizer que quem tem I3, na verdade tem como se fosse 3 núcleos, né? 3 processadores ali, né? Agora já quem tem múltiplos processadores são quando as placas-mãe do computador, né, geralmente servidores, vocês conseguem colocar mais processadores, de forma física mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5 processadores e não núcleos, certo? Então o software, gente, nada mais é do que um programa, né, que pode ser definido então com uma série de instruções ou declarações e são lidos e executados pelo computador para obter certos resultados. Os programas então são escritos utilizando linguagens de programação que transformam essa linguagem escrita pelo homem em uma linguagem que seja então de forma binária, que nós vimos que o CPU nosso só entende aqueles zeros e uns, e vocês vão conseguir fazer com que o computador entenda o que ele tem que ser feito. Existem softwares básicos, né? Sistemas ou ambientes operacionais, exemplo, Windows, Linux, Mac, Android. Existem drivers desses dispositivos e existe a BIOS.
A BIOS, gente, nada mais é do que um sistema básico, tá? De inicialização, de entrada e saída. Então, toda vez que você liga o computador, a primeira coisa que vai acontecer, né, além da energia estar fazendo o seu computador aí surgir uma telinha preta com os escritos, isso é a BIOS. É para ver se todos os drivers, todos os componentes estão corretos, está tudo legal ali sendo energizado, e aí sim vai subir um outro sistema chamado sistema operacional que vai estar instalado dentro da sua máquina. Os sistemas operacionais são escritos mais ou menos nessas linguagens, né? C, Pascal, Delphi, Visual Basic, Java, PHP. Nós vamos falar também um pouco depois disso. Vocês já tiveram, eu acho, que alguma linguagem dessa de programação. E quando falamos então software de aplicativo, lembrando, nós falamos software básico, são os sistemas operacionais. Software aplicativo são os softwares que vocês utilizam dia a dia. São aqueles lá, editores de texto, Word, o Writer, enfim, o Calc, o Excel, software de apresentação, PowerPoint, banco de dados, Corel, Photoshop, enfim, né? Esses são softwares aplicativos, softwares utilitários. E para uso específico, né, gente, são softwares de controle de operações profissionais e empresariais. Tá? Eu posso falar um exemplo, alguns RPs da vida, né, que controlam as empresas, né? Enfim, os específicos são softwares desenvolvidos por alguns profissionais para que sejam atuados dentro dessa empresa. Só passando, né? O teclado, todo mundo conhece, não preciso falar, ele é importante, ele é dispensável. Se o seu teclado ele tem um cedilha, quer dizer então que ele está formalizado pelo layout ABNT2, tá? Que é o nosso português. Se ele não tem o cedilha, então o seu teclado é internacional. Forma de conexão, PS2 ou USB, né? PS2 aquele mais redondo e USB um USB normal. Esse é um tipo de dispositivo de entrada. O mouse também é um dispositivo de entrada, né? Existem muitos tipos de mouse, né? Desde sem fio, óptico, esférico, enfim, tecball, né? Coloquei até ali no tecball, não sei se vocês já viram isso, né? Mas antigamente era moda, os caras que mexiam com Corel, Photoshop, eles achavam mais fácil manipular ali do que ficar rolando né, o scroll do mouse. Então ele achava que passando a mão ali, né, ele era direcional, tanto para cima, para baixo. Então. Depois veio, né, aquelas digitalizadoras, né, que você consegue desenhar já, né, com alguma caneta. Então isso aí já caiu de moda. O scanner serve tanto como entrada como saída, né? E é um equipamento então aí utilizado para digitalizar essas imagens, né? Passar alguma imagem, todo mundo deve conhecer. E por fim eu trago para vocês, né? Para a gente não ficar com uma aula tão extensa, mas eu acho que eu já falei bastante aqui com vocês. O que é um sistema operacional? O que é um SO, né? Vamos abreviar. Então, gente, na verdade, um sistema operacional nada mais é do que uma máquina, né, que gerencia os recursos, oculta, né, os detalhes para a gente. Nós não precisamos preocupar com o que está sendo executado dentro do nosso sistema operacional, porque ele realmente consegue ser uma máquina estendida, né? Ele apresenta para nós usuários somente o jeito fácil de usar. Se você ligou o computador com Windows, a pessoa nunca viu o que é um sistema operacional. Se ela começar a mexer o mouse ali, né, aquela setinha fala assim, então essa setinha deve ser para eu clicar em algum lugar. Né? Então ele, além disso, né, de ser fácil de usar, ele gerencia. Então o sistema operacional ele gerencia para a gente. Né? Então cada programa ele vai ter um tempo, ele vai ter um recurso e cada programa tem um espaço dentro desse recurso. Vocês vão ver que legal, né? Como será então que eu abro o programa, ele já abre de uma vez para mim, mas o que estava lá na memória? Será que ele fica lá para sempre? Nós vamos aprender isso nessa disciplina. Novamente aí, né, as disciplinas básicas,
as bibliografias básicas de Scoop, a bibliografia complementar, e espero que vocês tenham gostado, espero que essa semana seja proveitosa para vocês. Aguardo aí os comentários, as críticas e tamo junto, gente. É uma boa semana para todo mundo. Os tutores estão aí para ajudar também, né, a deslocar aí vocês, e espero aí que todo mundo se dê bem, tá? Muito obrigado e até mais.